Há mais de uma semana que o Brasil registra, na média, mais de 1.000 óbitos por Covid-19 por dia. Esta semana, inclusive, nós atingimos a triste marca de mais de 1.200 mortes em apenas 24 horas. E olha que o Brasil está com os dados subnotificados, porque é um dos países que menos testa no mundo. Dados do Imperial College, da Universidade de Washington, da Universidade de Oxford e da Universidade Johns Hopkins, inclusive da Fiocruz aqui no Brasil, apontam para o fato de que nós estamos em franca ascensão do número de casos e do número de mortes por Covid-19. Seria esse, portanto, o momento ideal para nós deixarmos o isolamento social? Eu vou procurar te responder essa pergunta já já, mas antes disso eu queria pedir a você que se inscreva no canal, deixa a tua crítica, o teu comentário, se puder ativa o sininho da notificação, assim cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando esse vídeo. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. E é claro que com quase 90 dias de isolamento social, as dificuldades para as pessoas e para as empresas só vão se avolumando. Imagine pessoas perdendo seus empregos, perdendo seus rendimentos, no caso das pessoas que vivem na informalidade e que precisam estar nas ruas para poder obter o pão do dia. Imagina empresários com quase 3 meses com seus negócios praticamente paralisados, tendo que honrar o pagamento com folha de pessoal. É uma situação realmente muito difícil. Mas nós só chegamos a essa situação difícil por pura omissão do governo federal. Nós não tivemos em momento algum um plano de enfrentamento perfeitamente desenhado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e articulado com os governadores e prefeitos para que nós pudéssemos enfrentar de uma maneira séria essa pandemia. Muito ao contrário, o governo federal assumiu uma posição de oposição ao que vinha sendo feito pelos governadores, travando uma guerra ideológica e dizendo que todo mundo tinha que pegar a gripezinha. Isso, obviamente, fez com que a doença esteja se arrastando muito no Brasil. Nós estamos há quase 90 dias e começamos agora o pico de ascensão da Covid-19 no nosso país. Não custa lembrar que essa guerrinha ideológica do governo federal em relação à Covid-19 já fez com que a gente, em plena pandemia, trocasse 2 ministros da saúde e o atual ministro está assumindo de forma interina. É um caso sui generis no mundo de enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Brasil é um caso que merece ser estudado de forma negativa daquilo que não fazer para o enfrentamento numa pandemia pelo restante do mundo inteiro. E aí, para tentar responder a pergunta que eu fiz no início desse vídeo, se nesse momento de ascensão do número de casos e do número de mortes é o momento ideal para a gente deixar o isolamento, eu vou fazer para vocês a menção a uma entrevista do médico infectologista Dr. Júlio Croda, que foi diretor do setor ou da divisão de imunização do Ministério da Saúde e que pediu demissão, pediu exoneração do cargo por não concordar com a política adotada pelo governo Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. O Dr. Júlio Croda deu uma entrevista ao jornal El País e essa entrevista é muito reveladora sobre basicamente 2 aspectos da pandemia de Covid-19. O primeiro aspecto diz respeito à incapacidade do governo federal de se articular com os governos estaduais e com as prefeituras. O Dr. Júlio Croda literalmente diz que os governos estaduais e as prefeituras estão trabalhando praticamente sozinhos porque o Ministério da Saúde basicamente transfere recurso e cede equipamentos. Mas não há um plano piloto, não há um plano de enfrentamento desenhado pelo Ministério da Saúde que possa minimamente nortear os estados e nortear os municípios para o enfrentamento dessa doença. Vê só em relação a isso a frase que o Dr. Júlio Croda colocou nessa entrevista. Segundo ele, os estados vão tomando as atitudes sem nenhum apoio do Ministério da Saúde. Ele cita como exemplo o Rio Grande do Sul, que tem um programa de flexibilização, São Paulo lançou o seu, Minas também tem um plano, mas não existe nenhuma definição técnica do Ministério da Saúde e deveria existir. É claro e óbvio que deveria existir.
Em qualquer país civilizado do mundo, com um governo preocupado com a saúde da sua população, o Ministério da Saúde teria feito isso, como fez em diversos países. Coordenou ações visando elaborar um plano de enfrentamento que fosse adotado pelo país inteiro de uma forma articulada, de uma forma planejada e principalmente uniformemente. Aqui no Brasil, cada um está fazendo do jeito que as suas equipes técnicas estão determinando e não há um plano direcionado para nós enfrentarmos a pandemia de Covid-19, infelizmente. E aí um outro ponto da entrevista que eu achei muito chocante foi a pergunta por parte do jornal El País ao Dr. Júlio Croda se existe uma intenção genocida por trás dessa omissão do governo federal, principalmente no que diz respeito à morte de idosos, os mais afetados pela Covid-19, e à morte de pessoas pobres, que são aquelas mais vulneráveis e que dependem unicamente do SUS para ter o atendimento caso adoeçam da pandemia. Veja o que é que o Dr. Júlio Croda diz a respeito disso. Não sei se é intencional, se existe uma articulação nesse sentido, mas existem muitas atitudes e muitos elementos que descrevem que é isso que vai acontecer. Muita gente vai morrer, sobretudo pobres e idosos, e não existe nenhuma articulação do governo no sentido de reduzir o número de casos, principalmente com medidas de isolamento social. E esse é exatamente um ponto-chave, o isolamento social, que o presidente da República nunca defendeu e, aliás, fez campanha contra o isolamento. E sobre o isolamento, o Dr. Júlio é enfático. E ele diz o seguinte: se você não tem o apoio do presidente quando o distanciamento social era super importante, não tem como atingir um índice de isolamento conseguido em outros países, nem reduzir a curva de contágios. E aí eu começo a responder nessa altura do vídeo a pergunta feita lá no início. Com mais de 1.200 mortes por dia, é o momento de abandonarmos o isolamento social? E eu vou usar como referencial a posição de um médico infectologista que foi diretor do Ministério da Saúde na área de imunizações. Vê o que é que o Dr. Júlio Croda fala a respeito disso. Com a curva ascendente, não tem como abrir nem flexibilizar nada. É preciso respeitar os critérios técnicos, mas não está claro quais são esses critérios. E não está claro mesmo. Não está claro simplesmente porque não tem um plano de enfrentamento dessa doença e não tem um plano unificado de como se abandonar o isolamento social tecnicamente, preservando a saúde da população, tentando minimizar os impactos da saída do isolamento para a saúde da população. Ele vai mais além. Ele diz que a estratégia do governo é expor as pessoas à doença para que as pessoas, contraindo a doença, adquiram a chamada imunidade de rebanho. Só que o preço para isso será muito alto. Será a morte de milhares de brasileiros, principalmente idosos e pobres. E aí, nessa altura do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que diz o site com os levantamentos atualizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, que hoje é a referência mundial em relação ao mapeamento da situação da pandemia de Covid-19, e eu vou mostrar para vocês a realidade do Brasil. Acompanhe aqui comigo. Bom, e aí se você observar aqui o site da Universidade Johns Hopkins, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link para você acessar essa página, você vai ver que os Estados Unidos estão no topo do ranking, com cerca de 1.800.000 casos da doença e algo em torno de 106 mil mortes. Mas o Brasil vem ali na cola, com 550 mil casos oficiais. É bom observar que nós temos uma grande subnotificação e já são quase 32 mil mortes aqui no Brasil. Bom, um outro detalhe importante, eu queria que vocês observassem aqui no cantinho inferior direito da tela que existe um gráfico com uma curva logarítmica, que é uma curva que retrata bem a realidade de como a doença se manifesta. Observa que a curva logarítmica do Brasil ela está ainda em franca ascensão. Ela não mostra uma tendência de achatamento desde março, que ela mantém uma constante de crescimento. Se nós compararmos com a mesma curva dos Estados Unidos, você observa que na curva dos Estados Unidos já há um nítido achatamento. A mesma coisa acontece com a Espanha, que já tem um achatamento visível, com a Itália, que também o achatamento é bastante evidente, e com a França,
que tem também um achatamento bem característico. No caso do Brasil, não. Observe que a curva ainda mostra uma tendência de crescimento. E essa é precisamente a preocupação dos cientistas do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde já expediu um alerta, a Organização Pan-Americana de Saúde já fez a mesma coisa, a Fiocruz já alertou, os especialistas também, que como o Brasil não adotou uma política séria de enfrentamento à doença e nós não conseguimos o isolamento de 70%, que seria o isolamento ideal, em nenhuma das cidades brasileiras, praticamente em nenhum momento da pandemia, não é o momento adequado de nós sairmos do isolamento. E se você colocar, mas as empresas estão sofrendo muito com isso, as empresas estão quebrando com isso, tudo isso se deve única e exclusivamente por culpa e omissão do governo federal, que desde janeiro não adotou as políticas de enfrentamento necessárias que o mundo inteiro demonstrou para a gente como fazer. Não é possível que apenas o governo brasileiro esteja correto na sua tese contra o mundo inteiro. Até o negacionista do Donald Trump se rendeu ao isolamento social quando viu o número de casos nos Estados Unidos disparar. Por tudo que eu mostrei nesse vídeo, com base em dados científicos, nós iremos nas próximas semanas enfrentar momentos muito difíceis. E mesmo que a gente retorne às atividades econômicas, nós vamos ainda nos arrastar e conviver com o coronavírus e com a Covid-19 aqui no Brasil por muito mais tempo que os outros países. Eu, inclusive, no outro vídeo anterior, coloquei que o mundo iria colocar o Brasil em quarentena, porque o mundo iria sair da quarentena e o Brasil, por teimosia do seu governo federal, vai continuar mergulhado na pandemia de Covid-19. E aí eu finalizo esse vídeo deixando para você uma questão no ar, para que você possa refletir e colocar o comentário aqui nesse vídeo. No dia 14 de maio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que isenta os gestores públicos de crimes quanto à omissão no combate à pandemia de Covid-19. Isso mesmo, o Bolsonaro está procurando se proteger e proteger os seus ministros de possíveis ações judiciais, acusando-os de crime de omissão frente ao combate da pandemia de Covid-19. Esse é o Brasil que nós temos, comandado por um presidente negacionista que nega o problema sério da pandemia da Covid-19 e coloca nossa população mais vulnerável em grande risco de vida. Forte abraço para vocês e até a próxima.